Por que investir em autoconhecimento e gestão emocional? Essa é uma pergunta bastante corriqueira, bastante comum, porque as pessoas têm uma certa dificuldade em entender que o autoconhecimento é uma ferramenta muito importante, muito bacana, para que você possa alcançar as transformações, as mudanças que você tanto almeja na sua vida. Você se autoconhecendo, você conseguindo gerir melhor as suas emoções, você vai conseguir cumprir os seus projetos, você vai conseguir se manter exatamente no caminho que você precisa focar para atingir as suas metas, para alcançar os seus objetivos, para realizar todos os seus sonhos. Porque muitas vezes as pessoas imaginam que elas, entendendo quem elas são, elas se conhecendo superficialmente, assim, sabendo as suas reações, sabendo como elas normalmente se comportam, elas acham que elas são daquele jeito. Elas acham que aquilo é uma característica da sua personalidade. Elas acham que elas são assim e que não será possível mudar essa realidade. O que eu quero te passar é exatamente a seguinte questão: o que você é hoje, o que você faz hoje, tem a ver com as experiências que você já viveu, tem a ver com a cultura aonde você foi criada, tem a ver com a educação que você recebeu, tem a ver com tudo que você vivenciou em todos os níveis, tem a ver inclusive com a sua genética, tem a ver com todos os ambientes em que você foi inserida. Então, evidentemente que não existe duas pessoas iguais, nem fisicamente, porque Deus nos fez diferentes uns dos outros, mas emocionalmente também não existe. Cada pessoa vive, de repente, uma mesma experiência, mas as suas percepções são diferenciadas. Elas recebem aquela informação de uma forma diferente, ou seja, não existe um padrão entre uma pessoa e outra. Por isso é importante a gente se conhecer, porque mesmo que eu saiba como eu ajo, sei lá, quando alguma coisa pontual acontece e ela tem uma recorrência, ela volta a acontecer volta e meia, você já sabe como você vai reagir. E muitas vezes você pensa que é porque você é assim, que é porque esse é o seu jeito, é o seu temperamento. E na verdade não é isso que acontece. Quando você, num primeiro momento, teve uma experiência semelhante a isso, ou até quem sabe bastante parecida, ou até quem sabe igual, naquele momento começaram a se criar dentro de você trilhas neurais, ou seja, caminhos no seu sistema nervoso que fizeram com que você tivesse uma reação emocional em relação àquilo, e se criou um sentimento em relação aquelas experiências, aqueles pensamentos que você teve naquela época. Os sentimentos foram se formando dentro de você e automaticamente a sua mente foi criando formas de agir, foi criando comportamentos para que você pudesse empreender naquela época, para que você pudesse viver aquela situação, ou até quem sabe viver, ou até quem sabe conseguir se livrar dela. Mas o seu sistema nervoso fez isso com você, o seu cérebro, a sua mente fez isso com você. Fez você criar caminhos, né, para lhe favorecer, para lhe facilitar exatamente a sua tomada de decisões na hora de agir, na hora de reagir, na hora de interagir com o que estava acontecendo. E de repente, sempre que um problema semelhante aconteceu, alguma coisa parecida com aquela realidade voltou a acontecer na sua vida, o caminho que a sua mente conhecia era aquele. O caminho que a sua mente identificou para te orientar, para seguir em frente, era aquele caminho que ela já conhecia. E aí o que acontece? Se a experiência não foi tão legal, se o que aconteceu na época foi traumático, foi, enfim, problemático para você, você acaba tendo esta mesma forma de agir sempre. Sempre que vem algo semelhante, algo parecido, por mais que você pense em relação a isso, dentro de você, as suas trilhas neurais lhe conduzem
a mesma maneira de agir. São comportamentos automáticos dentro de você, porque são os caminhos que a sua mente conhece para te instruir, para te dar uma direção, né? Para te dar uma opção de agir naquele momento. Por isso a gente fala que as pessoas acham que elas são assim, porque desde que elas se lembram de si, elas se lembram com determinados comportamentos, agindo de uma determinada maneira. O que não é verdade. Isso tudo pode ser mudado, isso tudo pode ser ressignificado, isso tudo pode ser reprogramado. Principalmente as experiências que não são tão legais, aquelas coisas que realmente te incomodam, te fazem ser uma pessoa com uma autoestima baixa, com uma autoconfiança baixa, com sentimentos de inferioridade, ou seja, você tem de repente muitas crenças limitantes dentro de você. Você dá ouvidos a muitos sabotadores que muitas vezes acabam influenciando você na hora de agir, porque são as experiências que você tem dentro de você, porque foram criadas. Todas as experiências criadas na sua mente têm a ver com basicamente os teus 5 sentidos, ou seja, tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que você ouve, tudo aquilo que você cheira, que você sente na sua boca, paladar, né? Tudo aquilo que você toca, acaba trazendo para você, criando para você alguns pensamentos em relação àquilo e automaticamente você gera sentimentos em relação àqueles pensamentos, aquelas experiências. E são esses sentimentos que vão provavelmente ou normalmente guiar os seus comportamentos. Guiar os seus comportamentos. Por uma questão de economia de energia, né? O nosso cérebro sempre tende a economizar energia. Então ele sempre vai buscar caminhos conhecidos para nos fazer trilhar, porque ele vai gastar menos energia para fazer isso acontecer. Você imagina, por exemplo, quando você aprendeu a caminhar. Você aprendeu a caminhar. No começo você tentava se equilibrar, você era pequeno, você de repente tinha dificuldade, caía, levantava, às vezes se machucava, às vezes não. Mas com o passar do tempo e com toda a persistência, a perseverança e o foco naquele comportamento que você estava empreendendo naquela época, você aprendeu a caminhar. E daqui a pouco você já estava correndo, subindo e descendo escadas e, enfim, conseguindo fazer as coisas com muita facilidade, como se aquilo já fosse nato em você. Tanto é que hoje, quando você caminha, você não levanta e pensa, eu preciso colocar um pé na frente do outro, e precisa ser reto, e precisa ser primeiro o esquerdo, depois o direito, ou seja, eu preciso me equilibrar, como é que eu preciso fazer, qual a velocidade eu vou depositar nessa caminhada. Nada disso precisa ser feito. Foi um aprendizado que se enraizou dentro de você e hoje roda no piloto automático. Você não precisa mais pensar sobre isso. Agora eu vou dar, por exemplo, um outro exemplo para você ver como existe a necessidade, como é possível a gente mudar. Claro que são exemplos corriqueiros, triviais, exemplos simples, mas que vão dar um entendimento bacana para que você consiga entender a necessidade de se autoconhecer, a necessidade de gerenciar bem, né, com excelência, aí os seus sentimentos, as suas emoções, para que você consiga mudar de uma forma assertiva, definitiva os seus comportamentos, ok? Pelo menos da forma que você deseja, né? Então imagina, por exemplo, quando você aprendeu a dirigir. Quando você aprendeu a dirigir, igualmente, nos primeiros tempos parecia algo muito difícil, eram muitas coisas a observar num momento único, parecia que seria impossível você lembrar da embreagem, do acelerador, do freio, lembrar dos retrovisores, lembrar da direção, lembrar do pisca-pisca, lembrar, enfim, de todas as coisas que você precisava lembrar. Ao mesmo tempo, parecia que seria algo impossível, porque tudo estava sob o seu comando, sob a sua gerência. E você começou devagarinho a aprender, com alguém ali lhe instruindo, e você foi indo, foi melhorando, foi se aperfeiçoando, foi estudando a parte teórica da direção, foi estudando e treinando na prática, inclusive, e de repente você conseguiu tirar sua carteira de motorista e você dirigia, não com maestria, mas você já conseguia dirigir, né? Então, o que aconteceu? Você, de repente, se viu dirigindo.
E então você começa a praticar a direção. Começa a dirigir todos os dias, começa a dirigir com bastante frequência, e quando você se vê, você está com bastante habilidade no ato de dirigir. Você até já se vê em condições de dar atenção a outras coisas enquanto dirige. Você consegue conversar com outra pessoa, às vezes até dar uma olhadinha no celular, coisa que nem deveria, mas enfim, você realmente não precisa mais de toda aquela gerência à ação que você está empreendendo ali no ato de dirigir. Fica bem mais fácil. Aí, com o passar do tempo, vira realmente no automático. Você acaba ter um comportamento automático em relação à direção. E aí, vamos imaginar que você troque seu carro e você compre um carro automático, né? Dentro de você, você já imagina que você dirige muito bem no piloto automático, mas é um carro mecânico, né? Câmbio mecânico, e agora você vai passar a dirigir um carro automático. Mais uma vez, você vai ter que pensar na hora de dirigir, ou seja, você já sabe que você já não consegue mais, ou não há mais a necessidade de você usar a embreagem, você não precisa mais ter essa atenção com a embreagem, você nem deve mais pisar na embreagem. Então vai mudar a sua maneira de dirigir, as marchas são um pouquinho diferentes, tudo fica diferente, tudo fica mais fácil, mas você vai fazer algo diferente, então você precisa prestar atenção novamente. Não que você vai voltar ao zero, à estaca zero, mas você vai ter sim que dar uma certa atenção até que você se sinta confortável dirigindo um carro automático. Então, vai empreender ali um tempinho e você vai realmente começar a dirigir e dirigir muito bem e está tudo certo. Você não vai esquecer de como você dirigia um carro com o câmbio mecânico. Você não vai esquecer, mas você vai ter os dois aprendizados dentro de você. Então, toda vez que você entrar no carro, basicamente você vai pensar, é mecânico ou é automático? Eu faço assim ou eu faço assado, né? Ou seja, já não existe mais uma trilha neural somente para direcionar aquele comportamento que é dirigir. Agora você tem duas trilhas, ou seja, uma para dirigir carro com câmbio mecânico e outra para dirigir carro com câmbio automático. Então, no seu cérebro, as coisas normalmente são assim. O que você aprendeu uma vez está aprendido, está lá dentro. Mas você precisa criar novas trilhas neurais, criar novos mapas mentais para você ter opção na hora de agir. Ou seja, você não vai mais agir no automático, você não vai mais agir daquela mesma forma que você agia sempre, principalmente com comportamentos que não são tão legais, coisas que realmente não agregam muito valor para a sua vida, coisas que até prejudicam, vamos dizer assim, a sua tomada de decisões. Então você precisa criar novas trilhas neurais. Por isso, a extrema necessidade de você realmente se aprofundar em autoconhecimento, se aprofundar em gerir as suas emoções, para que você possa sim ter opções. O seu cérebro não vai mais agir sozinho, ele não vai mais agir por conta própria. Você vai ter que dar a instrução para ele agir. E é dessa forma que a gente muda os nossos comportamentos. Quando a gente cria novos mapas mentais, quando a gente cria novas trilhas neuronais, quando a gente muda o nosso mindset. E de que forma eu faço isso? Me aprofundando em autoconhecimento e melhorando a minha gestão emocional. E de que forma ainda eu faço isso? Mudando a minha reprogramação mental. E isso eu faço a nível inconsciente. Por isso, a necessidade de você buscar um profissional qualificado, capacitado, que tenha realmente essa formação e que possa ajudar você a minimizar o tempo que você vai precisar para mudar os seus comportamentos, ok? Então eu espero que tenha ficado um pouquinho mais claro por que a necessidade de se investir em autoconhecimento, por que a necessidade de se investir em gestão emocional. Porque dessa forma você não vai mais agir impulsivamente, você não vai mais agir descontroladamente, você não vai ter mais um único caminho a seguir. Você vai ter que parar, você vai ter que pensar e conscientemente decidir qual o caminho você vai trilhar. Se você vai dirigir o carro com câmbio mecânico ou com câmbio automático.
ok? Assim acontece nas nossas emoções. Nós precisamos ter opção. E quando a gente começa a trabalhar essa reprogramação mental a nível inconsciente, quando a gente começa a fazer esse mergulho profundo dentro de nós mesmos e começamos a trabalhar todas as coisas que são desfavoráveis, né? Os nossos pontos de melhoria, quando nós começamos a mudar tudo isso, com certeza que os nossos resultados serão todos eles diferenciados. Ou seja, a sua mente consciente vai lhe dar uma sugestão, mas a inconsciente tem outra sugestão. E aí você resolve o que você vai fazer e as duas, de uma forma harmônica, vão potencializar os teus resultados, ok? Eu espero que tenha feito sentido para você. Se você gostou desse conteúdo, gostou desse vídeo, compartilha com pessoas que você acredita que possam também estar precisando desta informação. E se você precisar de mim, se você optar por mim para ajudar você nesta jornada, com certeza, meus contatos estão logo aqui abaixo do vídeo. Vai ser um prazer muito grande participar com você dessa linda caminhada de transformação. Legal? Até a próxima, então, e um grande abraço.